O mundo entrou em alerta a partir de uma frase aparentemente simples, dita de forma direta, quase casual, mas carregada de consequências profundas. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão vigiando o Irã e confirmou o envio de uma frota militar ao Golfo. Pouco depois, a resposta veio do outro lado, sem rodeios, sem diplomacia e sem tentativa de suavizar o cenário. Um dos principais comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana declarou que o país está com o dedo no gatilho. Essas palavras, colocadas lado a lado, não são apenas declarações políticas. Elas são sinais claros de que algo maior está em movimento, algo que vai muito além de discursos para a imprensa ou demonstrações simbólicas de poder. Elas revelam um momento em que duas das forças mais influentes do planeta estão testando o limite, avaliando reações e reposicionando peças em um tabuleiro global extremamente sensível. Para entender o que realmente está acontecendo, é preciso ir além da manchete. É preciso entender o contexto, os interesses, a história por trás dessa tensão e, principalmente, o que está em jogo caso esse confronto saia do campo retórico e avance para o campo real. Quando Trump diz que vigia o Irã, ele não está falando apenas de satélite, drones ou inteligência militar. Ele está falando de controle estratégico, está falando de presença constante, está falando de uma política externa que se baseia na pressão contínua, na demonstração de força e na ideia de que a superioridade militar pode moldar comportamentos políticos. Essa postura não é nova. Desde o início de sua trajetória política, Trump deixou claro que acredita em poder visível, em demonstrações inequívocas de força e em ações que não deixem espaço para dúvidas sobre quem dita as regras. Para ele, ambiguidade é fraqueza. E fraqueza, no cenário internacional, é um convite ao desafio. O envio de uma frota ao Golfo segue exatamente essa lógica. Não se trata apenas de movimentar navio. Trata-se de enviar uma mensagem clara, não só ao Irã, mas a toda a região e ao mundo. A mensagem é simples. Os Estados Unidos estão presentes, atentos e prontos para agir. Mas, como em qualquer jogo de poder, toda ação gera uma reação. A resposta iraniana veio rápida e calculada. Ao afirmar que o país está com o dedo no gatilho, o comando da Guarda Revolucionária não estava apenas ameaçando, estava reafirmando uma doutrina central do regime iraniano, a de que o país não aceitará intimidação e responderá a qualquer agressão de forma imediata e contundente. Essa resposta também não é improvisada. Ela faz parte de uma narrativa construída ao longo de décadas. Desde a Revolução Islâmica, o Irã se define como uma potência de resistência frente ao que considera interferência estrangeira, especialmente americana. Qualquer demonstração de força dos Estados Unidos é automaticamente enquadrada como uma ameaça direta à soberania iraniana. É aí que a tensão ganha densidade, porque, do ponto de vista americano, a presença militar no Golfo é defensiva, preventiva e estratégica. Do ponto de vista iraniano, essa mesma presença é ofensiva, provocativa e existencialmente ameaçadora. Essa diferença de percepção é o combustível de crises internacionais. O Golfo é uma das regiões mais sensíveis do planeta, não apenas por questões militares, mas por sua centralidade energética. Uma parte significativa do petróleo que abastece o mundo passa por essas águas. Qualquer instabilidade ali não fica restrita à região. Ela se espalha rapidamente pelos mercados, pelas economias e pela política global. O Estreito de Hormuz, em especial, é um ponto crítico, um corredor estreito, vital para o comércio internacional de energia. O Irã há anos deixa claro que possui capacidade para interferir nesse fluxo caso se sinta ameaçado. Não seria apenas um gesto militar, seria um choque global. É exatamente por isso que o envio de uma frota americana ao Golfo é visto como uma tentativa de garantir a liberdade de navegação e a estabilidade das rotas comerciais. Para aliados dos Estados Unidos, isso é um fator de segurança. Para o Irã, é um cerco. Essa tensão estrutural se intensifica ainda mais quando analisamos o momento político em que essas declarações ocorrem. Trump governa em um cenário internacional fragmentado. Conflitos simultâneos se desenrolam em várias partes do mundo. A guerra na Ucrânia segue sem solução definitiva. Gaza continua sendo palco de instabilidade. O Mar do Sul da China permanece como um ponto de fricção constante entre grandes potências. Em meio a tudo isso, o Oriente Médio continua sendo uma região onde qualquer movimento tem repercussões globais. Nesse contexto, Trump busca reafirmar o papel dos Estados Unidos como potência central, capaz de influenciar, conter e, se necessário, confrontar adversários estratégicos. A postura dura em relação ao Irã faz parte desse esforço de reposicionamento global. Ao mesmo tempo, há um componente interno importante. Declarações firmes em política externa costumam gerar apoio doméstico, especialmente entre eleitores que valorizam força, segurança e liderança assertiva. Trump sabe disso e utiliza esse discurso com habilidade. Do lado iraniano, a lógica é semelhante. O regime também enfrenta pressões internas, econômicas e sociais. Sanções prolongadas
impactaram profundamente a economia do país. A demonstração de força frente aos Estados Unidos ajuda a consolidar apoio interno, reforçar a narrativa de resistência e justificar sacrifícios em nome da soberania nacional. Assim, ambos os lados falam para o mundo, mas também falam para suas próprias populações. Esse é um ponto fundamental para entender por que a retórica se intensifica. Nenhum dos dois lados deseja uma guerra aberta. O custo seria alto demais, mas nenhum dos dois pode parecer fraco. E é nesse espaço estreito entre evitar o conflito e manter a imagem de força que as crises se tornam mais perigosas. Porque o maior risco não é um ataque deliberado e planejado. O maior risco é o erro de cálculo, um incidente isolado, um confronto não autorizado, um ataque de um grupo aliado que saia do controle, uma interpretação equivocada de um movimento militar. Qualquer uma dessas situações pode desencadear uma escalada rápida e difícil de conter. Especialistas em segurança internacional alertam que conflitos modernos raramente começam com grandes declarações formais. Eles começam com pequenos eventos que fogem ao controle, especialmente em ambientes altamente militarizados e emocionalmente carregados. E o Golfo é exatamente esse tipo de ambiente. Navios de guerra, aviões, sistemas de defesa, drones, mísseis, forças especiais, tudo operando em proximidade, tudo sob vigilância constante, tudo pronto para reagir em segundo. Nesse cenário, cada palavra importa. Quando Trump fala em vigilância, ele sinaliza controle. Quando o Irã fala em dedo no gatilho, ele sinaliza prontidão. Ambos estão tentando dissuadir o outro, mas, paradoxalmente, essa dissuasão aumenta a tensão. Outro elemento que torna essa crise ainda mais complexa é a atuação indireta do Irã por meio de aliados regionais. Milícias e grupos armados alinhados a Teherã atuam em diferentes países do Oriente Médio. Eles funcionam como extensões da influência iraniana, permitindo respostas assimétricas a pressões externas. Isso significa que qualquer confronto não se limitaria a um embate direto entre Estados Unidos e Irã. Ele poderia se espalhar rapidamente por toda a região, envolvendo outros países, grupos e interesses. É por isso que aliados europeus observam a situação com preocupação. Muitos defendem contenção, diálogo e retomada de canais diplomáticos. No entanto, sua capacidade de influenciar diretamente as decisões de Washington e Teherã é limitada. O jogo principal continua sendo jogado entre essas duas potências. Trump, ao longo de sua carreira política, sempre demonstrou preferência por negociações a partir de posições de força. Ele acredita que pressionar ao máximo cria melhores condições para acordos futuros. Essa estratégia, no entanto, depende de uma leitura precisa do adversário. E o Irã não é um adversário simples. A liderança iraniana opera com uma lógica de longo prazo, marcada por memória histórica, ideologia e uma profunda desconfiança em relação às intenções americanas. Concessões feitas sob pressão são vistas internamente como fraqueza, o que torna qualquer recuo extremamente custoso politicamente. Esse choque de estilos e mentalidades dificulta qualquer desescalada rápida. Enquanto isso, o mundo acompanha atento. Mercados reagem, governos monitoram, analistas tentam prever o próximo movimento. A grande pergunta que paira no ar é simples, mas inquietante. Até onde isso pode ir? Uma escalada total é improvável, mas não impossível. Mais provável é um período prolongado de tensão elevada, com demonstrações de força, ameaças calculadas e episódios pontuais de confronto indireto. Esse tipo de cenário gera instabilidade constante. Ele não explode de uma vez, mas desgasta, pressiona e aumenta o risco de um evento fora de controle. No fim das contas, a crise entre Estados Unidos e Irã não é apenas sobre dois países. Ela é sobre a forma como o poder é exercido no mundo atual, sobre como grandes potências lidam com desafios à sua autoridade, sobre como regimes resistem à pressão externa e sobre como o equilíbrio global se torna cada vez mais frágil em um sistema multipolar. O que está acontecendo agora no Golfo é um reflexo de um mundo em transição, um mundo onde a força ainda importa, mas onde o uso dessa força se torna cada vez mais arriscado. Trump deixou claro que não pretende recuar. O Irã deixou claro que não pretende ceder. Entre essas duas posições rígidas, o espaço para erro diminui. E é exatamente por isso que este momento merece atenção máxima, porque crises não anunciam seu ponto de ruptura. Elas apenas acumulam tensão. E quando rompem, já é tarde demais para discursos e explicações. O cenário está montado. As peças estão em movimento. As palavras já foram ditas. Agora, o mundo observa para ver se a racionalidade vai prevalecer ou se mais um capítulo de instabilidade profunda será escrito na história contemporânea. E o que acontecer a seguir não ficará restrito ao Oriente Médio. Ele vai ecoar em economias, alianças, políticas internas e na vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. É por isso que
Entender esse momento é essencial, porque, no tabuleiro do poder global, ninguém joga sozinho. E quando os gigantes se encaram, o impacto atinge todos ao redor. Agora que você entendeu o que realmente está por trás dessa escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, fica claro que não estamos falando apenas de declarações isoladas ou movimentos militares pontuais. Estamos falando de poder, de estratégia, de decisões tomadas a portas fechadas que podem redefinir o rumo de regiões inteiras e impactar o mundo inteiro de uma hora para outra. Esses momentos não aparecem do nada. Eles são construídos passo a passo, palavra por palavra, movimento por movimento. E quando a história acelera, só quem acompanha com atenção consegue entender o que realmente está acontecendo antes que as consequências se tornem irreversíveis. Se você quer continuar indo além das manchetes, entendendo os bastidores da geopolítica, das decisões dos líderes mundiais e dos jogos de poder que moldam o nosso tempo, então você já sabe onde estar. Curta este vídeo para fortalecer o alcance desse conteúdo. Inscreva-se no canal Líderes em Foco e ative as notificações para não perder nenhuma análise profunda como essa. Aqui, a gente não entrega apenas notícia. A gente entrega contexto, estratégia e visão de longo prazo. E no próximo vídeo, você vai entender como esse confronto pode evoluir, quais países podem ser puxados para essa disputa e o que realmente está em jogo se essa tensão sair do controle. Nos vemos no próximo conteúdo.